se você não viu os outros vídeos de resolução de questões das escolas militares, clica no card que aparece aí em cima. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativa o sino de notificações para serem lembrados quando vídeos novos forem lançados e deixe aquele like para nos ajudar. Vamos fazer a leitura da questão, retirar algumas informações e depois partir para a resolução. Uma esfera maciça de alumínio de raio 10 centímetros. Eu vou retirar essa informação. O raio da esfera R, 10 centímetros. E densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico. Eu vou chamar a densidade da esfera, vou representar pela letra D minúscula. E vou botar um Ezinho aqui embaixo para identificar a esfera, densidade da esfera. Está sobre uma balança submersa em água. Submersa é mergulhada, viu, dentro da água. Cuja densidade vale, aqui ele já deu a densidade da água, eu vou chamar DAG, densidade da água, que vale 1 grama por centímetro cúbico, perdão, 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama não, né? Eis o comando da questão, galera, qual o valor aproximado da leitura na balança em quilogramas? Saber as unidades é importante por isso. Aqui na questão, ele fala em balança, alguém poderia achar que iria calcular peso, mas a balança mede massa. Então ele quer saber a massa desse objeto. Como ele está imerso num fluido, na água no caso, eu vou ter uma massa que nós chamamos de massa aparente. Como assim, Chicão? Vocês já passaram pela sensação de estar mergulhado na água. E aí você vai erguer um colega seu, também dentro da água. Vocês já prestaram atenção, já observaram, que você terá que aplicar uma força de menor intensidade do que se ele estivesse fora da água? Isso acontece por quê, Chicão? Isso acontece porque existe um princípio físico, descoberto por Arquimedes, de Siracusa, que diz o seguinte: todo corpo imerso numa massa fluida fica submetido a uma força vertical para cima, que ele denominou, que ele chamou de empuxo. Então, na água você aplica uma força menor, porque além da força que você vai aplicar, o empuxo também está empurrando o objeto para cima. Por isso eu estou chamando de massa aparente, porque a balança vai estar aplicando uma força que é sobre um corpo cujo peso é o peso aparente. Tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ilustrar a situação através de um desenho e vou mostrar aqui para vocês. Olha, o que nós temos aqui é o objeto que está sobre a balança, essa amarela aqui é a balança. Aqui eu tenho o corpo, a esfera. Aí, em virtude do líquido, no caso a água, existe a força de empuxo na vertical para cima. Existe o peso na vertical para baixo. E aí o peso aparente é o resultante desses dois vetores. Chicão, como são vetores que estão em sentidos opostos, eu posso, portanto, escrever que o peso aparente desse corpo, né, o peso aparente, é a diferença entre esses dois vetores. Isso. Mas como ele está lá embaixo, significa que a força-peso foi maior do que o empuxo. Porque se o empuxo tivesse sido maior, o corpo teria subido e estaria flutuando, né? Então, eu posso escrever que isso aqui vai ser o peso do corpo, vou chamar de PC, menos a força de empuxo. Tranquilo. Porém, para fazermos essa conta, eu preciso encontrar o peso do corpo, preciso encontrar o empuxo. Outra coisa, para trabalhar com o empuxo, eu tenho que trabalhar com a aceleração da gravidade. Como ela está em metro por segundo ao quadrado, então todas as outras medidas devem estar em unidades do sistema internacional. Primeiro, vamos converter esse raio que está em centímetro para metro. Basta dividir por 100, isso vai me dar 0,1 metros. Vamos trabalhar em notação científica. Isso aqui é 10 elevado a menos 1 metros. Grama por centímetro cúbico, para transformar em quilograma por centímetro cúbico, é uma análise dimensional simples, eu vou direto aqui, basta multiplicar por 10 elevado à terceira. Agora fica quilograma por metro cúbico. Faço a mesma coisa aqui com a densidade da água, então vai ficar 1 vezes 10 à terceira quilograma por metro cúbico. E agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular o peso do corpo. Ora, é fácil. Peso do corpo nada mais é do que a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Seria fácil se eu tivesse a massa do corpo, mas eu não tenho, né?
Mas como é que eu posso calcular a massa do corpo? Usando o conceito de densidade. Qual é o conceito de densidade? A densidade do corpo, no caso da esfera, né, é a massa dividido, no caso a massa da esfera, dividida pelo seu volume, pelo volume da esfera. Professor, mas eu também não tenho o volume da esfera. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, se eu fizer meios por extremos, resulta que a massa da esfera vai ser o produto entre a densidade da esfera vezes o volume da esfera. E você diz, professor, não tem o volume da esfera. Eu já disse 2 vezes e o senhor não me ouviu? Calma. Vamos então calcular o volume dessa esfera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desaparecer aqui da tela para a gente ter mais espaço para resolver a questão. E como eu calculo o volume de uma esfera? Vamos lembrar da matemática básica. O volume de uma esfera é definido como sendo 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Ah, tranquilo, Chicão. Então vamos lá. Volume da esfera, 4/3 de π. Ele mandou adotar o π aqui, ó, como sendo 3. Então aqui fica 3. O raio está ali 10 a menos 1. Então fica 10 elevado a menos 1 ao cubo. Esse 3 com esse 3 cai. O volume da esfera, portanto, fica 4, 10, potência de uma potência, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 3, menos 3 metros cúbicos. Ó, eu encontrei o volume da esfera, ou volume do corpo. Se eu quiser a massa, agora basta multiplicar essa densidade, tranquilo? Então, vou deixar aqui em função da densidade. Não vou substituir agora não, porque eu acho que vai facilitar a nossa vida mais na frente. E como é que eu calculo o empuxo, professor Chicão? Bom, o empuxo eu vou fazer aqui do lado dessa equação. Bom, como é que vai ficar o empuxo? O empuxo ficaria então assim, o empuxo de Arquimedes é definido como sendo a densidade do líquido, no caso ele está em água, vai ser a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do líquido deslocado, como neste caso o corpo está totalmente submerso, é o volume da esfera. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos substituir essa equação e essa do peso nessa grande aqui, nessa nossa inicial. Como é que ficaria? Peso aparente, como é peso, não é massa vezes gravidade? É, então aqui ficaria massa aparente vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual ao peso do corpo, que é a massa do corpo ou massa da esfera, vezes a gravidade, menos o empuxo. O empuxo é a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume da esfera. Observe que a gravidade apareceu em todos os termos. Então, eu posso cancelar essa gravidade com essa gravidade. Resulta, então, que a massa aparente vai ser igual massa da esfera. Aí a massa da esfera está aqui, ó, é a densidade vezes o volume, está aqui embaixo. Ó. Vai ser, então, a densidade da esfera vezes o volume da esfera, menos o que sobrou aqui, a densidade da água, vezes o volume da esfera. Observe que o volume é um fator comum. Se o volume é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Fica volume da esfera, que multiplica a densidade da esfera, menos a densidade da água. Ah, professor, agora temos a densidade, está aqui a densidade tanto da esfera como da água, e temos o volume que está aqui calculado. Basta substituir nessa equação e fazer a continha de bodega. Vamos fazer isso, então. Massa aparente, que é o que nós queremos, vai ser igual ao volume da esfera, 4 vezes 10 a menos 3, vezes, abre parênteses, subtração da densidade da esfera, que foi 2,7 10 a terceira, e a densidade da água, 1 10 a terceira. Como as potências de 10 são iguais, você tem expoentes iguais, perdão, você subtrai os fatores. Então, ficaria 2,7 menos 1 e mantém a potência de 10 com o expoente, 10 a terceira. Aí veja, potência de 10 aqui, ó, 10 a menos 3, com 10 a terceira, você pode cancelar. Resultou, então, em massa aparente
igual a 4, que multiplica 2,7 menos 1, dá 1,7. Portanto, essa massa aparente fica 6,8 quilogramas. Está aí resolvido. E a opção correta aqui seria o item C de cuscuz com ovo. Valeu, galera! E era isso que tínhamos para o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Muitíssimo obrigado por estarem aqui, por ter colaborado com o nosso trabalho. E irei gravar mais vídeos. Aguardem aí. Um forte abraço. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.